Queridos, nós estamos nas quintas-feiras recebendo os nossos missionários das nossas frentes missionárias. Hoje está conosco o pastor Jairo. Quero convidar o pastor Jairo aqui. O pastor Jairo está em Papagaios e tem ali ministrado aqueles irmãos ali. Tem sido uma bênção, ele e Marlene, e vai nos contar um pouco do que tem acontecido ali em Papagaios e vai trazer também a palavra do Senhor aos nossos corações. Vamos orar por ele, querido? Deus, nós queremos, Senhor, ouvir o comando do Senhor para nós. O que o Senhor tem para que a tua igreja realize nesse tempo em missão. Estamos em missão até que o Senhor volte. Há muito o que fazer. Há muito em nós também a ser feito para entendermos a missão. Por isso nos ajuda através da tua palavra, através do teu servo, a entendermos os teus propósitos para a vida da tua igreja, a missão que o Senhor tem para nós individualmente, como o corpo do Senhor também. Usa o teu servo, obrigado pela vida dele, de Marlene ali em Papagaios, que tem sido bênção na vida daquela cidade, naqueles irmãos, naquela igreja ali. Continua, Deus, fortalecendo o teu servo, multiplicando a força, o vigor do teu servo, para a proclamação do evangelho naquela cidade e o alcance dos corações ali também. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido. Quero, primeiramente, agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar aqui, estar no púlpito dessa igreja pregando a palavra do Senhor, mas também o privilégio de poder rever os irmãos que nós amamos muito, né? Pastor Cassimiro, nosso grande amigo, e demais irmãos, citando o pastor Cassimiro, estou citando os pastores todos, viu, pastor Nicolas? Pastor Nicolas, queremos agradecer o pastor também que não está aqui, pastor Arlésio, que nós amamos muito, há muitos anos atrás, eu não vou, posso até falar, não tem problema. Na chegada do pastor aqui, eu trabalhava próximo aqui dessa cidade, próximo da igreja, e eu sempre vim aqui na secretaria da igreja, já compartilhei isso com os irmãos da outra vez, impulsionado por um adventista que pegava as cópias de sermão do pastor quando ele pregava na rádio. Então, dali, comecei a fazer vínculo com a igreja, com o pastor, e senti-os muito honrado em estar aqui, e estar também sendo um missionário da igreja, eu e Marlene, somos muito felizes, somos muito bem assistidos pelo pastor Nicolas, ele está sempre conosco, falando com a gente o tempo todo, e nós estamos muito felizes de estar ali em Papagaios. Quero aproveitar, mandar um abraço para os meus irmãos que estão ali nos assistindo o culto dessa noite, e louvar a Deus pela vida desta congregação, que nós temos que chamar de igreja, né? Já como o projeto de uma igreja. Louvamos a Deus por aquela cidade. Orem pelo prefeito de Papagaios, irmãos. Precisamos de orar por ele. Ele está recuperando de uma enfermidade. E quero, antes de entrar na mensagem, irmãos, mostrar um pouquinho das nossas umas fotos. Nós tivemos no mês de maio o culto, mês todo culto. Eu digo mês todo, porque teve uma família muito grande e aquela irmã fez um desafio de, durante os 31 dias de maio, estar na casa da família, fazendo aquele estudo da revista de missões nacionais. Então, eu quero começar apresentando os irmãos aqui, que ainda não é a família que eu disse, eu vou ficar aqui mais próximo. Essa foto aqui, na casa da irmã Carmesita, ela é uma pessoa que retornou para a igreja esse ano, ela estava desligada. Pode passar outra foto? A outra, aí, tem essas fotos, então está aqui eu, minha esposa, e pelas fotos ali vocês percebem são crianças e adolescentes. E a gente já conversou com uma Carmesita nessa terça-feira última, para a gente começar ali um trabalho. Ela se mostrou muito carismática naquele lugar. Ela tem menos de um mês que está morando nessa localidade que dá uns 11 quilômetros lá da congregação, um outro arraialzinho. Pode passar a próxima. E na casa do irmão Branco, nós chamamos de irmão, mas, na verdade, quando nós chegamos para a igreja, ele recuou, porque ele fazia parte de uma outra denominação, tinha muita oportunidade, então a gente queria entrar num processo discipulado para que ele pudesse, então, estar pregando na igreja. Então, é aquela foto anterior, e essa foto é um culto que nós tivemos na casa do irmão Branco, sua esposa,
quero que a gente ore pela esposa, por esse casal. Ela tem um problema muito profundo de depressão, perdeu um filho, briga de escola, já adolescente, então ela tem sofrido muito. A foto anterior, né? Então, ali, nesse culto, a Marlene estava ali ministrando a palavra. A Marlene tem nos ajudado muito ali, viu, pastor? A próxima foto, na casa dos irmãos. Os irmãos aí são o irmão vice-presidente da igreja, o irmão Chamon, e a irmã Sheila. Esse também foi um culto ali, não estava com muita frequência, mas tem ali 3 visitantes nesse culto também. Eu acho que tem mais uma. Essa casa aqui, que eu disse que a irmã que está ali do meu lado aqui, seria o esquerdo lá, de aquela blusa riscada. Então, ela se comprometeu em fazer o culto com aquela revista de missões nacionais em toda a sua família. Então, cada pessoa dessa estava sempre reunido no mesmo horário, em uma casa diferente, levando o estudo, aquele estudo da família. Amanhã, pode passar só mais um, acho que essa eu vou falar depois. Amanhã ainda tem um culto, e alguns pediram para continuar. Provavelmente a gente vai começar agora com outro material, vou conversar com a irmã, para a gente agora entrar com um trabalho mais discipulador, né? A próxima foto é uma casa de apoio, recuperação, alguém chama casa terapêutica. Eu estive sábado passado fazendo uma visita a esse local, junto com uma igreja da cidade, e vi muita necessidade desse pessoal. Principalmente, vocês percebem que eles têm Bíblia, mas durante a semana, essa casa é comandada por uma outra denominação, digamos, uma seita, né? Mas tem lá o dirigente dessa organização, ele é de uma seita. E o líder, disciplinador desse grupo aí, ele é uma pessoa que recuperou-se nesse meio, ele tem muito sede de Deus. Eu tive um contato com ele junto com essa equipe, parece que eles ficaram um pouco com ciúme quando eu cheguei lá, porque eu me propus ajudar, não apenas nos cultos, em outra forma. Como os irmãos sabem que eu gosto de dar cursos de eletricidade, e aquelas pessoas que estão saindo, já na fase de sair dali, tem os estágios, as casinhas, vocês conhecem, e então nosso desejo, ore por esse projeto, por esse local e por nossa vida. É muita coisa para uma pessoa fazer, mas a gente consegue, sim, em nome de Jesus, né? Quero, então, já indo para a parte da mensagem, porque o que nós viemos fazer aqui também nessa noite, né? Ouvir a voz de Deus. E eu teria um belo testemunho para dar para os irmãos, vai ficar numa outra ocasião, sobre esse tema de missões. Eu não vou pregar no texto de missões. A igreja está ouvindo isso desde os seus primeiros cultos, e outros vão pregar também, mas eu quero convidar os irmãos para ler comigo apenas um versículo, e vocês poderão pegar os versículos anteriores desse texto, que a partir do versículo 14, mas eu vou ler apenas o 18, e os irmãos conhecedores de Bíblia, da palavra, já vai conhecer toda a história aqui desse texto. Mateus, capítulo 25, versículo 18. Mateus 25, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor. Mas o servo que tinha recebido um talento, saindo, fez um buraco na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. Algo triste. A gente depara com esse texto. Pai querido, mais uma vez, Senhor, queremos render-te graças, te louvar pela vida da tua igreja reunida nessa noite, pelo propósito que aqui viemos, Senhor. Já temos alcançado, que é adorar, exaltar o teu nome. Sabemos que tu estás aqui.
Essa é a razão da tua igreja estar reunida nessa noite. Fale ao nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu queria, então, como o texto já é sugestivo, falar sobre enterrando talentos. Enterrando talentos. Na verdade, o meu anseio nessa mensagem não é enfatizar ou dar valor a esse tipo de pessoas, ou esse tipo de personagem que nós encontramos aqui, mas é um despertamento à vida da igreja ou daqueles que estão nos assistindo, nos vendo ou nos ouvindo, que poderá também colocar no seu coração o anseio de servir o Senhor, o anseio de fazer a obra do Senhor. Eu nasci num lar cristão, louvado seja o nome do Senhor. Minha primeira classe de escola bíblica, a igreja não tinha berçário nessa época, mas era a joia de Cristo. Então eu fui muito bem discipulado, muito bem orientado pela palavra do Senhor. Eu queria começar dizendo, irmãos, que nós estamos vivendo um tempo de muitos talentos. A gente pode glorificar a Deus, porque a tecnologia crescente a cada tempo em nosso favor. Você pode encontrar vários cursos, ferramentas estão ali disponíveis, muitos bons e de graça. Então, não tem como você dizer que você não pode desenvolver em sentido nenhum na obra do Senhor. Você pode desenvolver. E veja bem que se no passado era exigido que esses talentos, esses dons fossem usados na obra do Senhor, da mesma forma que surgem as oportunidades de crescimento, a igreja, que exemplo disso, muita oportunidade de crescer, só não cresce quem não quer, só não se envolva quem não quer. Hoje também, mais do que nunca, é exigido que os nossos talentos, irmãos, seja visto, que nós trabalhemos no reino do Senhor. E o texto, então, nos mostra que esse homem que recebera um talento, ele cavou, ele buscou um lugar ali, talvez julgasse ele ser seguro, escondeu o dinheiro do seu senhor. E a Bíblia mostra que isso não é vantajoso para ninguém. Se você tem dom, tem talento, deve ser exposto, colocado, para que ele abençoe a vida de outras pessoas. Então, a parábola dos talentos aqui contada pelo Senhor Jesus é uma das mais lindas ilustrações acerca do reino de Deus e em relação ao serviço que nós prestamos a Ele. Coisa linda. Eu sempre menciono lá na igreja o seguinte: todos nós temos pelo menos um dom. Se nós usarmos pelo menos este dom que Deus nos dá, nós vamos alcançar primeiramente aqueles que estão sempre conosco, nossos familiares, e vamos alcançar também as pessoas que estão ao nosso redor. Eu fico olhando para nossas igrejas batistas, o cuidado em preparar um candidato ao batismo. Ele já recebe ali o discipulado. E eu fico olhando para nós hoje, para alguns também que já são servos do Senhor há tanto tempo, que às vezes estão encolhidos ali num canto, arrumando alguma desculpa para não voltar ao primeiro amor. Eu fico olhando e pensando o valor que nós devemos dar à palavra de Deus e àqueles homens do passado. Vamos vir um pouco mais para frente do que pensar nos apóstolos, vamos pensar nos pais da igreja, as igrejas nascentes, essa que a gente ouviu o testemunho. A palavra chegou ao nosso coração, nós já temos então pelo menos um dom de poder falar de Cristo, usando o seu próprio testemunho, da sua maneira, como você pode falar ao Senhor. Antes da sua volta, irmãos, antes da volta de Jesus, nós iremos prestar conta, ou seja, na volta de Jesus, nós vamos prestar conta de tudo o que fizemos,
Aqui, essa parábola, então, ela mostra aqui esse homem e outros dois recebendo alguns privilégios, alguns talentos. Então, eles recebem aqui oportunidades, privilégios e mordomias em relação à obra do Senhor. A obra do Senhor traz ao novo convertido, traz a mim e a você o privilégio, então, como crente em Jesus, de poder levar as pessoas, oportunizar as pessoas a salvação. Elas têm que fazer a escolha, mas você tem que oportunizar isso, mostrar os privilégios de servir o Senhor. E na área da mordomia, essa semana a gente estava falando sobre descontrole financeiro, e a mídia, as reportagens estão falando constantemente sobre isso, sobre a perda de rendas, de valores financeiros. Então, estavam falando sobre isso. Quando uma pessoa chega para Cristo, ela aprende a administrar os seus bens. Então, nós vamos ensinar, vamos usar o dom que Deus nos dá para mostrar também a necessidade da mordomia, ou seja, de você administrar o tempo que Deus lhe dá, administrar os bens que Deus lhe dá e trazer isto para benefício da causa do Senhor. Jesus, irmãos, ele se autorrepresenta aqui na parábola como um dono de terras que tem que se ausentar. Semelhante, Jesus fez isso. Jesus é aqui esse homem e ele se ausentou. Depois da sua ressurreição, muitos puderam ver Jesus por mais de 50 dias, e muitos foram instruídos por Jesus, os discípulos, os apóstolos, a levar a mensagem de salvação, a alcançar vidas. Então veja bem que este homem da parábola, que é o próprio Cristo, ele confia aqui a serviçais o trabalho aqui na sua propriedade. Olha que bênção. Colocando isso no reino de Deus, olha como Deus, ele confia em nós. Coloca o seu reino nas nossas mãos. Coloque o trabalho de Deus em nossas mãos e espera que nós realizamos esse trabalho, que façamos a obra do Senhor. O trabalho é feito aqui, irmãos, sem nenhuma fiscalização. O trabalho aqui desses homens aqui da parábola, sem fiscalização aqui, o patrão não está ali o tempo todo assim. É claro que de longe o patrão acompanha tudo que está acontecendo, o sucesso, o insucesso daquele trabalho. Não somos, irmãos, aqui mostra claramente que Deus nos dá liberdade para desempenhar o seu trabalho, evidentemente que não saindo da principal visão, palavra do Senhor. Nós encontramos aqui nesse texto e podemos destacar que nós não somos aqui marionetes nas mãos do Senhor. Nós temos liberdade diante do Senhor. O Espírito Santo nos dá essa liberdade, não uma liberdade para pecar, mas uma liberdade para usar os dons e talentos que o Senhor tem nos dado. Ele não vai cobrar isso da gente agora. Aqueles homens caberiam o quê? Trabalhar. Jesus então aqui chama esses 3 homens na parábola, ele dá 10 talentos, 2 talentos e 1 talento. Mas a verdade é que nós vemos aqui que todos eles tiveram a oportunidade de trabalhar com aqueles talentos. Irmãos, temos então total liberdade para fazer a obra do Senhor aqui na terra, por vários motivos. Somos um país livre, ninguém pode nos barrar de pregar a palavra do Senhor. Aparentemente, então, não há aqui fiscalização nessa obra aqui que a gente vê esses homens empenhados nela. No entanto, nós não podemos deixar também de fazer a obra do Senhor Jesus, porque Ele não está vendo, a gente pode hoje fazer outro tipo de coisa. Não, todos os dias nós temos a oportunidade de fazer a obra do Senhor. Minha oração tem sido
diariamente para que Deus me dê pelo menos uma vida para me falar de Jesus, a oportunidade pelo menos de um dia. Em Mateus 19:4, a Bíblia diz assim: importa que façamos a obra daquele que me enviou, enquanto é dia, vem a noite, enquanto ninguém pode trabalhar. Então há aqui um convite novamente de Jesus para que nós façamos a obra. A noite vem, não é a noite enquanto o sol escurece, porque na noite agora muitas pessoas podem trabalhar e estão trabalhando, mas aquele dia que para todos virão, o dia em que você ajustará suas contas ao Senhor. Então precisamos fazer a obra do Senhor enquanto é dia, ou enquanto temos oportunidade. O Salmo 115, versículo 17, ele diz assim: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio. Quem está vivo aqui? Diga amém quem está vivo aqui. Então isso é para mim, é para você. Nós estamos vivos, nós sabemos que depois que baixarmos a sepultura ali, até que Cristo nos recolha para a sua glória, nós não podemos louvar o Senhor e nem evangelizar ninguém. Então é agora, em vida, que nós devemos fazer isto. Irmãos, Jesus fala aqui então desses 3 homens que receberam esses talentos, segundo aqui a capacidade pessoal. Certamente eram pessoas que tinham a confiança irrestrita desse dono da terra, do Senhor. E é claro que nós entendemos muito bem que Jesus está dizendo, ele colocou essa responsabilidade à sua igreja. E a igreja não existe sem pessoas. Eu sou a igreja, você é a igreja. Então nós devemos transmitir essa mensagem de salvação. Até que Jesus venha, muitas pessoas irão se converter. Há um texto da Bíblia que Jesus ora por aqueles que ainda não são convertidos. Então, imagine a missão que ele nos deu. O erro maior daquele homem foi, ou daquele trabalhador, foi ter recebido ali os bens do seu senhor e negligenciá-lo, ou estar negligenciando aquele bens que o Senhor havia lhe dado. Quantos jornaleiros aqui não gostaria de estar no lugar daquele homem, mas o privilégio foi dado a ele. Então, queridos, privilégio de fazer a obra do Senhor, de semear a semente, foi dado a mim e a você. É um privilégio, é algo exclusivo para mim e para você. Então nós precisamos, sem sombra de dúvida, ver que foi a nós que o Senhor escolheu para essa obra. O seu Senhor não conseguiu aqui estender o seu descanso, ou não, o Senhor não conseguiu aqui entender o descanso daquele homem, ou seja, ele recebeu o talento, deveria trabalhar e não descansar, não escondê-lo, para que não pudesse dar frutos. Mas uma pergunta: por que ele enterrou o talento recebido? Por que será fez ele isso? E eu destaquei duas razões e rapidamente. Primeiro, ele não valorizou o que recebeu do Senhor. E esse é o grande cuidado que precisamos tomar. Ele subestimou o talento recebido. Não podemos subestimar o que temos recebido do Senhor. Pequenas coisas fazem grande diferença. Seja um único talento, um único dom que você tem, seja ele aquele que talvez outros não vê, mas o Senhor vê. Então, não subestime o talento que você recebe do Senhor. Talentos, dons, que são aqui a mesma coisa, são para ser usados na obra do Senhor. Segunda coisa, ele não achou lugar, segundo ele, para usá-lo. Ele enterrou. E não é verdade. Eu acabei de dizer que se você orar, pedir ao Senhor, ele vai lhe dar pelo menos uma vida para que você possa falar do amor dele durante o dia. E olha que a gente mora em uma cidade
grande. Belo Horizonte é muito grande. E as cidades que eu moro também tem mais de 18 mil habitantes. Então, pelo menos uma pessoa você vai poder falar. Então, não justifica aqui uma pessoa receber o talento do Senhor e não fazê-lo granjear ou crescer, produzir. Não justifica aqui, porque está bem claro que isto não justifica. Deus deu oportunidade a todos. O versículo de Mateus 25, 14 diz assim: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, ajuntas onde não espalhastes. Olha, todos os três aqui certamente conheciam o Senhor assim. E todos nós que estamos aqui, ou aqueles que estão nos ouvindo, conhecem o Senhor assim como a própria palavra diz. O Senhor aqui, que ceifas onde não semeaste, ajunta onde não espalhastes. Conhecemos isso e muito mais do Senhor. Então, por que não assumir o compromisso recebido do Senhor? Enterrar o talento não é o que o Senhor espera de nenhum de nós. Ele espera que nós trabalhemos por uma razão. Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, o que você recebe do alto, você recebe de Deus. O compromisso vem de lá, de Deus. E a gente vai encontrar Moisés arrumando algumas desculpas para não representar o Senhor ali no Egito. Não há como ele fugir, porque Deus o cerca de toda forma. E eu tenho certeza que Deus nos cerca também, uma vez que nós fomos comprados, lavados, remidos pelo sangue de Cristo, nos cerca de toda forma. Não há como fugir da responsabilidade que Deus nos dá. E eu gostaria, irmãos, de estar indo para o final dizendo o seguinte: o que o Senhor não quer no seu retorno é encontrar os seus dons e talentos enterrados, sem uso. Eu sei orar. Maravilhoso ministério. Meu talento talvez não é de aparecer, de estar nos bastidores ajudando. Como isso é importante. Todos podem fazer alguma coisa no reino de Deus. Não enterre o seu talento, porque é necessário então que você utilize. Nós não encontraremos uma desculpa razoável diante do Senhor quando Ele voltar. Não encontraremos, pastor Cassimiro, nenhuma desculpa quando Ele chegar. Você pode idealizar o que você quiser, não tem como você convencer o Senhor. O versículo de Mateus 25, 30 diz assim: o Senhor, depois de ajustar a conta com todos aqueles e não concordar com aquele homem que enterrara o seu talento, ele diz assim: lançai-o, pois, servo inútil, nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Isso é muito triste. A Bíblia diz que o grande sonho de Deus, desejo de Deus, é que todos vá para o céu. O inferno não é para o homem, é para o diabo e seus anjos rebeldes. Então, quando nós deixamos de cumprir a tarefa e ausentamos do campo aonde Deus nos colocou, a gente vai acabar ausentando, incorporando ou tomando lugar junto a outros que não é aquele Senhor que nos comissionou para a obra. Eu queria, então, que a gente pensasse o seguinte: Deus nos chamou para o seu serviço e não para a inutilidade. Todos temos utilidades do reino de Deus. Irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus lhe abençoe, que você pense nisto. Eu sei que essa igreja é uma igreja muito abençoada, de muitos dons e talentos, mas não sei se todos estão enganjados nessa obra. Se envolva, coloque o seu
talento a serviço do Senhor. Amém?